Olá, queridos alunos, olá, pais. Meu nome é Raiza, eu sou professora de Ciências no Colégio São Pedro Vaticano. E hoje vamos dar início ao segundo bimestre na matéria de Ciências. O tema que vamos estudar é Entendendo o Clima. Primeiro, temos que entender os conceitos básicos. Primeiro que a gente vai ver é o conceito de climatologia. Climatologia ela é responsável pelo estudo científico do clima. Clima é o conjunto de variações na atmosfera em determinado local ou região. Então, trata-se de uma dinâmica que dura um período superior a 30 anos, que é diferente do conceito de tempo, que são oscilações momentâneas nessa mesma atmosfera. Por exemplo, quando dizemos que uma região possui duas estações bem definidas ao longo do ano, estamos falando do clima, mas ao falarmos que hoje choveu e amanhã vai fazer sol, estamos referindo ao tempo. Um outro conceito é o de meteorologia, que é a área de estudo complementar à climatologia. Então, é a ciência em que os fenômenos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre, com base no tempo atmosférico, são analisados. Sobre os elementos climáticos. Os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou mensuradas. São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço, e é através desses elementos que a gente vai definir o clima de uma região. Então, os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade. Vamos falar primeiro sobre o elemento climático radiação. A radiação climática ela pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, e a maior parte desse calor vem do Sol, mas que também vai receber influência dos seres vivos e também dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar, ela manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta. E isso vai ocorrer pelo fato de a Terra ser quase esférica. A radiação solar, ela não atinge todas as regiões com a mesma intensidade. E isso vai contribuir para a formação do que a gente chama de zonas térmicas ou climáticas da Terra, que são delimitadas pelo Trópico de Câncer e de Capricórnio e pelos círculos polares Ártico e Antártico. Um outro elemento climático é a temperatura, que é a mensuração do calor na atmosfera, que pode ser medida em graus Celsius ou em outras unidades de medida. Como já falamos, essa temperatura ela não é igual em todo o planeta, pelo fato da incidência de radiação solar não ser a mesma em todas as regiões do planeta Terra. Um outro elemento climático é a umidade, que é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Temos, assim, a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. Temos também a pressão atmosférica, que é o peso ou força exercidos pelo ar sobre a superfície, pois, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar ele possui massa e, consequentemente, ele possui também peso. Em altas temperaturas, o ar ele tende a se expandir, o que faz com que a pressão atmosférica diminui, e em baixas temperaturas o ar se comprime, torna-se mais denso, pesa mais, e nesse caso a pressão atmosférica ela vai aumentar. Então, nós já vimos todos os elementos climáticos. Então, agora vamos citar quais são os fatores climáticos. Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo. Vamos começar falando então da latitude. A latitude ela está ligada a diferenças da radiação solar sobre a Terra. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, que são as baixas latitudes, mais a temperatura tende a aumentar. Por outro lado,
à medida que nos direcionamos rumo às zonas polares, que são as altas latitudes, menores tendem a ser as temperaturas daquela região. As altitudes em regiões, mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor. Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menores são as temperaturas. E quanto mais próximo ao nível do mar, maiores são também as temperaturas. Agora vamos falar sobre a maritimidade ou continentalidade. A continentalidade é o nome dado para os efeitos climáticos sofridos por regiões localizadas no interior dos continentes, ou seja, afastada das regiões litorâneas. Por outro lado, a maritimidade é a proximidade que algumas áreas possuem do mar, o que provoca grandes mudanças em seus climas. Para entender melhor a relação entre continentalidade, maritimidade e clima, precisamos explicar um importante conceito que é de amplitude térmica. A amplitude térmica ela significa a variação das temperaturas ao longo do dia, ou seja, a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa. Por exemplo, uma cidade em que a mínima foi 20 graus Celsius e a máxima foi 38 graus Celsius. Então, a gente pode dizer que a amplitude térmica foi alta. Por quê? Porque houve uma mudança de 18 graus Celsius em um único dia. Já em outra área em que a mínima foi de 22 graus Celsius e a máxima de 25 graus Celsius, a amplitude ela foi baixa. Por quê? Porque só houve alteração de 3 graus na temperatura durante o dia. Então, em regiões com maior umidade costuma ter uma amplitude térmica menor. Em outras palavras, as áreas que possuem maior quantidade de água no ar, em forma de vapor, tendem a ter menos variações de suas temperaturas, deixando o clima mais constante ao longo do dia. Então, quanto maior a continentalidade, menor é a umidade e maior é a amplitude térmica. E quanto maior a maritimidade, maior então é a umidade e menor é a amplitude térmica. Isso significa então que em áreas localizadas no interior dos continentes, que são as continentalidades, variam mais as suas temperaturas. Já as regiões mais próximas do mar, que são as maritimidades, tendem a apresentar temperaturas constantes durante o dia e até no decorrer do ano, pois o ar ele está mais úmido nessas localidades. Massa de ar. À medida que se deslocam, elas levam suas características de umidade, temperatura e pressão atmosférica a outras localidades. Então, dependendo da região onde essa massa de ar se forma, o ar presente nessa massa pode ser quente ou frio, úmido ou seco. A vegetação. A vegetação ela ajuda a formar uma barreira que impede a incidência do sol, que é outro fator muito importante e que, com o processo de fotossíntese, a vegetação ela acaba absorvendo uma parte dessa energia solar. Existe também o processo que a gente chama de evapotranspiração, que contribui para o aumento da umidade do ar, auxiliando assim na diminuição das temperaturas e no aumento do número de chuvas. Temos também as correntes marítimas, que influenciam diretamente o clima. Regiões em que o mar é mais quente, a evaporação aumenta e, consequentemente, vai elevar a umidade, que se dispersa para outras regiões. Quando o mar ele é mais frio, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando a massas de ar de outros locais que passam a sofrer alterações em seus climas. Agora, nós iremos estudar sobre os biomas do planeta Terra. Nós vimos até agora que os elementos climáticos e os fatores climáticos permitem a formação de condições climáticas específicas em cada uma de suas regiões.
O clima ele é extremamente importante para a constituição dos biomas. E os biomas eles são formados pelo conjunto de ecossistemas, pelo convívio equilibrado entre diversas espécies de seres vivos entre si e com o meio físico, interagindo com o solo, com o relevo e com o clima da região onde ele está. No nosso planeta, existem 6 grandes biomas. O primeiro que iremos falar é a tundra. A tundra é um bioma localizado em zonas polares. É um tipo de bioma localizado mais no hemisfério norte do planeta, nas regiões próximas ao Antártico, no norte da América, da Europa, em outras localidades como o Alasca e a Sibéria também. Esse bioma possui temperaturas baixas durante todo o ano, pouca chuva e baixa umidade. Esse bioma ele vai estabelecer-se em zonas de temperaturas muito baixas, as mais frias, né? E aí, o clima da tundra, portanto, é o polar, muito frio e seco. Esse bioma também ele sofre grande variação na incidência da radiação solar ao longo do ano. Um outro bioma é a taiga, que quando comparada à tundra, recebe maior incidência de luz solar. O clima nesse bioma é predominante o frio, que fica abaixo dos 10 graus Celsius. Então, esse bioma ele é predominante das regiões localizadas em elevadas latitudes, que tem um clima típico e é o continental frio e polar. Com baixas temperaturas, o verão ele é curto, o inverno é longo e intensas precipitações em formas de neve também. A fauna nesse bioma é pouco diversificada. Ela é formada por animais como os alces, os esquilos, as renas, as raposas, as aves e diversos insetos. E algumas dessas espécies, em especial as aves, elas migram para outras regiões durante o inverno, em busca de lugares com temperaturas mais elevadas. Outro bioma são as florestas temperadas. Tem uma variedade de flora. A flora nesse bioma ela é composta por 3 grupos principais de árvores, que a gente chama de árvores decíduas, as coníferas e de folhas largas. As árvores coníferas elas têm esse nome porque as sementes se desenvolvem em forma de cone. E além das árvores, a cobertura vegetal também apresenta arbustos, plantas herbáceas e também as rasteiras. A fauna nesse bioma ela é rica. São encontrados javalis, lobos, raposas, aves de grande porte, ursos, esquilos, veados. E o clima também nesse bioma ele é temperado e subtropical. Então, ele tem as 4 estações do ano bem definidas. O verão ele é quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode apresentar até neve. Temos também o bioma desertos. Ele é encontrado em regiões de baixa umidade, onde existe uma grande variação na temperatura ao longo do dia, com pouca ou quase nenhuma precipitação ao longo do ano, e o clima é predominantemente seco. A seleção natural nesse bioma fez com que as plantas mais resistentes elas sobrevivessem às limitações do deserto. E com o tempo, as plantas elas desenvolveram estratégias para se adaptar à escassez de água. Temos também o bioma campos e as savanas. Estão presentes em praticamente todos os continentes, exceto na Antártica. A fauna e a flora diversificada é influenciada pelos climas desérticos e semiárido. A vegetação predominante é rasteira. Um exemplo são as gramíneas e o capim. A fauna ela é variada. Nas savanas, a gente pode encontrar grandes mamíferos, já no cerrado, animais como emas, lobos-guarás e tamanduás. O outro bioma e último que vamos falar na aula de hoje é floresta tropical, que é localizada em regiões próximas à linha do Equador, tem uma maior diversidade de flora, como as árvores e arbustos, e sofre influência dos climas equatorial e tropical. O clima equatorial recebe maior quantidade de radiação solar e a sua temperatura é em média 23 graus Celsius. Já o clima tropical apresenta temperaturas médias de 20 graus Celsius.
Então, na aula de hoje, além de vocês aprenderem um pouco mais aí sobre clima, tempo, também quero que vocês façam esses exercícios da página 295 e 304. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo através do meu WhatsApp ou do e-mail. E não se esqueçam de me mandar as fotos dos exercícios resolvidos. Um grande beijo e até a próxima aula.